No sertão, mãe que me criou, leite seu nunca me serviu. Preta Bá foi que amamentou filho meu e o fio do meu filho. No sertão, mãe preta me ensinou tudo aqui nós que construí. Filho, tu tem sangue na go, como tem todo esse Brasil. Auê pros meus irmãos de Angola, África. Auê pra Moçambique, Congo, África. Auê pra toda a nação banto, África. Auê pro povo do Quilombo, África. Pelo bastão de Xangô e o caxangá de Oxalá. Filho Brasil pede a benção, mãe África. Pelo bastão de Xangô e o caxangá de Oxalá. Filho Brasil pede a benção, mãe África. Mucuyu, Maleme, o Tambá, Axé. Axé. Aê. Hoje a gente começou o podcast, gente, de uma maneira diferente e muito gostosa aqui. Né, apresentar para vocês, nós hoje estamos recebendo, aliás, não precisa nem apresentar, né? A nossa querida atriz Tony Silva, a nossa professora Ivonete Soares e Joyce agora vai trazer aqui para vocês os canais em que a gente está passando. Antes de dizer aqui os canais, eu quero dizer que Tony colocou o sarrafo lá em cima, porque ela, no intervalo, sugeriu que a gente iniciasse o programa, o podcast, com poemas, com músicas, né? Ela botou o sarrafo lá em cima, porque essa interpretação aí nem eu nem você. E agora, depois dela, os próximos convidados, as próximas convidadas. É só me contratar, viu, todas as vezes, abrir. Pois é, agora a Colinha, o podcast Diga Lá, está no na Brisanet, no 176, na TCM no 16.6, no YouTube Larissa Rosado RN e na Telecab 94. Pois é, meninas, sejam bem-vindas, né, aqui à nossa TV, ao nosso podcast, que nasceu de uma proposta de um diálogo meu com Joyce, que a gente tinha muita vontade de falar sobre as coisas do universo feminino, né, das mães atípicas, da questão da violência contra a mulher, mas, sobretudo, sobre um mundo de oportunidades e de vitórias que a gente tem tido, né, que a gente tem lutado para consegui-las. Então, eu queria começar o nosso podcast falando do que tem sido, né, para a mulher preta vencer profissionalmente na nossa sociedade. Aí, se a professora Ivonete começa, se Tony começa... Passo para ela, porque ela é a professora, depois eu vou pegando, eu sou pegando. Boa tarde, Joyce, Boa que tarde, amo né? demais, viu, Joyce? A gente Coisa se boa. conheceu na companhia do recíproco. professor Pedro, né, na UERN. E eu sempre digo que Joyce é uma das profissionais, né, que tem maior conhecimento sobre a UERN aqui, porque participou do processo de construção da Carta-Programa da Universidade do Futuro, Foi. que é isso aí que a gente está vivendo, né? Pois é. E é um prazer, Larissa, estar aqui, sabe, que é uma pessoa que eu acompanho há algum tempo, né, do que faz. E tem tido um papel muito diferenciado, viu, na Câmara Municipal. Obrigada. E tratando de uma coisa, porque você é uma mulher de uma família tradicional, né? Mas não está se negando a abrir os canais para ampliar a voz das mulheres. Isso é muito bacana. É porque a gente tem que saber, né, professora, a importância dessa representatividade que a gente vai falar também mais à frente. Exatamente, porque aí eu quero pegar esse gancho para fazer duas falas, para poder chegar na questão que você fez da mulher negra, né?
E aí eu ainda vou fazer um recorte da questão da mulher negra. Vou falar o programa todinho, né? Vamos falando aí, vai falando. Vai. Um é de que a compreensão de que a questão das mulheres, sejam brancas, sejam negras, sejam indígenas, não pertence a um grupo em particular. E no campo da política, não pertence a um grupo de política. As questões referentes à representatividade, à presença, à conquista de direito, à afirmação de direito das mulheres, é de todas as mulheres, porque é vencer o patriarcado. Isso. E não se vence o patriarcado sozinho, né? E quando a gente chama a questão da mulher negra, a questão da mulher negra, ela ainda é mais particular e mais forte, porque a mulher negra, numa escala de negação de existência na estrutura da sociedade capitalista e patriarcal, ela está no fim da fila, do fim da fila. Por quê? Porque se você tem uma estrutura em que o homem determina o mundo, o homem branco, o homem negro está na estrutura de determinação do mundo, a mulher branca está na estrutura da determinação do mundo e a mulher negra ela está em lugar nenhum na história. E aí, no campo da política, quando a gente vê nas disputas e nas representações no campo da política vozes que se somam a essas questões, a essas lutas, a gente só vê que já é um ponto de avanço, né? Aí eu começo respondendo a sua pergunta, um dos grandes pontos de avanço da pauta colocada pelo movimento negro, colocado pelas mulheres negras, colocada pelo movimento de mulheres negras, né? Que é o ter referência, visibilidade, apoio e ampliação das lutas. Então, eu acho isso assim fantásticos. E aí, você veja que eu estou me referindo a mulheres negras e não a mulheres pretas. Eu já ia perguntar, porque existe aí uma conversa que não é, né? Existe a questão de ajustar essa fala. O que é certo, para ninguém cometer gafe? Tudo é certo, né? Porque depende do ponto de vista que você está olhando a discussão, né? E isso no campo acadêmico tem trazido, eu ainda vou voltar à resposta, à primeira pergunta que você fez, viu? Mas a gente vai conversando, vai dando certo, vai respondendo. Tony falar, mas eu vou entrar dentro dessa questão, que para mim é um conceito que é importantíssimo, porque é pautado nesse conceito que a gente consegue definir de forma mais ampla o que são as conquistas, os direitos, as vitórias e as histórias de superação das mulheres. Então, esses dois conceitos, eles precisam estar bem claros, porque eles são dois marcadores muito importantes para a gente definir essas respostas, né? E as minhas respostas, elas se dão a partir do conceito da questão da mulher negra, do homem negro, do povo negro, do negro, né? E aí as duas formas são corretas, elas não são erradas do ponto de vista de que tem estudos que fundamentam essas reflexões, esses conceitos. Particularmente, eu considero que o conceito correto, para mim, de utilização é o conceito do negro. Por quê? Porque nós não estamos falando de cores, nós estamos falando de um povo, e nós estamos falando de um povo que, no Brasil, ele é o resultante da compreensão de que existe, no campo das cores, pretos e pardos, com a variação enorme de cor, e essa composição forma o povo negro. E isso, onde se fundamenta? Se fundamenta em várias questões. Uma delas são os estudos do IBGE, que já vem dos censos desde o século passado, que vem colocando numa listagem de autoidentificação das pessoas um perfil que vai de grupo a cores, que você tem branco, preto, pardo, amarelo, né, indígena, que isso é um marcador que o IBGE trabalhou, e vem o consenso do movimento negro de compreender que esses marcadores que contam a população, agrupados, eles dão visibilidade ao não branco, ao não indígena, ao não amarelo, que é, consequentemente, o negro, né? Aí, isso é importante porque por causa do IBGE. Não é por isso. Porque e por que houve esse consenso do movimento negro? Porque foi isso que pautou a existência das legislações. Sim. Então, o reconhecimento e a legitimidade da existência do povo negro, das políticas públicas, ou seja, da ação do Estado para atender as demandas, da ação dos políticos para atender as demandas que engloba essa população, ela leva como conceito o povo
negro, né? Agora, né, professora, a gente viu até, não é falando sobre o negro, não é falando sobre o preto, mas essa questão da política pública ela é tão importante para que as pessoas possam ter acesso, né, à escola, a universidades, à saúde, a tudo, que a gente teve o recorte agora da pessoa com autismo. Né? No censo do IBGE que ele não trazia. Esse censo, esses números, eles também dão origem ali à política de financiamento de campanhas para as pessoas, não é, pretas, para os negros, porque a gente faz ali a autoidentificação, as universidades e tantas coisas mais. A contagem da população e a identificação da contagem da população é que é a base para que o Estado, o legislativo, o executivo em especial, que materializa as políticas públicas, define quais as ações e quais os investimentos. Com a população autista, né, a visibilidade dada, que esses números vão dar visibilidade, vai possibilitar o pautar as políticas públicas definidas. E assim é para o povo negro. Porque, por exemplo, você não tem uma política de cotas para o povo preto, você tem uma política de cotas para o povo negro. Você não tem políticas de formação, de educação para a juventude preta. Tem particularizada como programa, mas você tem para a população negra. Por quê? Porque o Estatuto da Igualdade Racial, a partir desse consenso do movimento negro, das ações, das lutas, né? O Estatuto da Igualdade Racial, ele incorporou o conceito de negro. Então, quando eu falo negro, eu estou falando de um grupo humano que deve ser reconhecido. Por isso que eu falo povo negro, porque é o que está pautado do ponto de vista das políticas públicas, legal, da legislação e do reconhecimento dos movimentos. E desse campo você tem dois grandes grupos humanos, o grupo preto, né, e o grupo pardo. Por exemplo, eu e Tony aqui, nós duas estamos aqui juntas. Se você disser mulheres pretas, talvez eu não me identifique como mulher preta, porque ela é preta, retinta, né? Eu tenho uma coloração de pele mais clara. Na hora que eu incorporar a discussão do preto só, talvez eu exclua um grupo humano enorme. E o negro dá origem a todos. A todos. E aí, esse para mim é um marcador importante para a gente discutir. Porque quando a gente vai pegar os censos, o censo diz assim, 56% da população é de negros. Aí é o somatório de preto e pardo. Né? Na hora que você tirar os pardos dessa coisa, vai ser 8% de pretos. Uhum. Aí o que você tem? Um baque enorme nas políticas públicas, um baque enorme no reconhecimento, e você vai ter, do ponto de vista educativo, da formação das pessoas, uma dificuldade, que é o quê? Que é uma outra discussão, que é a identidade. Para que esses grupos para o reconhecimento de identidade, que né? Você é negro. Porque eu acho que dentro dessa discussão toda, o que é necessário fazer para que a educação ela esteja junta para o conhecimento dessa população. Porque às vezes você diz, eu não sou negro. Eu não sou negro, não. A gente vê muito isso. Porque é a pele que define, não é as características. A cor é que define, não é as características. Porque o negro, para ser negro, ele tem a orelha, é o nariz, é a boca, é o olho, é a testa, é o cabelo, é o pé chato, sabe? São suas escolhas de ancestralidade, de reconhecimento de ancestralidade. Exato. Isso é o que vai formar a identidade. Aí, essa é uma coisa. O processo de educação que a Tony fala é esse processo para levar pessoas como eu e pessoas com coloração parecida ou mais clara se assumam como negros do ponto de vista de grupo humano. Eu me reconheço, então formo a minha identidade. Né? Agora, como é que eu acesso políticas públicas de cota é outra história, porque você vai priorizar os pretos nesse campo. Bom, aí eu queria dizer isso. E nesse campo, a mulher negra, né, é esse padrão, é esse campo que tem que ser reconhecido, porque senão você não inclui o maior número de mulheres em políticas públicas. Aí, voltando à pergunta, assim, que se a gente identifica conquistas, vitórias, demais, no coletivo. As discussões, a ampliação e do ponto de vista individual. E uma das coisas muito marcantes, que assim eu queria só para poder já encerrar, como mulher negra
que me reconheci como negra na universidade, né, a partir dos meus enfrentamentos cotidianos por ocupação de espaço e por lugar de fala, eu me considero uma pessoa extremamente vitoriosa. Por quê? Porque demarquei minha identidade e demarquei um campo. E saí de outros marcadores. Quais são os outros marcadores da minha condição? De fora do padrão de beleza exigido pelo conjunto da sociedade, pautado, de pobreza, né? De pobreza, de situações de pobreza e de miséria até, né? E de negação da condição mesmo de mulher. Então, assim, eu considero isso extremamente vitorioso. Se você for falar isso, para que serve para outras pessoas? Serve porque a gente pode pautar que as políticas públicas, a possibilidade da existência de universidades, de formação, de educação, impulsionam pessoas como nós. Com certeza. Sem dúvida, é inspiração. Pronto. Isso é. Vai pegar Não, eu tô pegando aqui. Porque, assim, o que me preocupa, na verdade, é uma coisa que vocês, antes de começar o programa, tá ouvindo, é que tava a questão da educação. Sim. Sim. A educação tem que ser prioridade em todos os setores. Não é só negro, é indígena, é cigano. Sim. Tem que haver uma... E só vai ter o respeito quando a gente se reconhecer dentro deste lugar de fala e discutir as nossas prioridades. Pegar para si a luta. Pregar para si a luta. Quando eu estou aqui, eu estou representando toda uma luta que veio, né? Para estar aqui. Para dizer, às vezes, coisa que eu nem entendo muito bem, mas estou aqui na luta presente. Eu estou viva, não sou parda. Eu não sou parda. Quando o cara chega lá no censo, diz, não, tá parda eu não sou. Eu sou negra. Eu tenho uma pele negra, eu sou negra. Olha meu olho, olha meu dente. Olha meu... Aí ele ficou olhando assim, porque é diferente. Quando eu vejo uma sobrinha minha que estirava o cabelo, ela passar a usar o cabelo pichain. Normalmente. Isso é uma grande vitória. Não sei como, porque a gente às vezes não consegue, dentro da própria casa, dizer, mudar. Mas você sente esse movimento que está acontecendo? Eu sinto, não só da... Olha, isso está explodindo como se fosse a chegada da hora da ancestralidade, botar a mão. Foi muito sangue, foi muita morte, para que a gente possa estar aqui falando. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Quando você puxar nas tetas de uma negra que vem da África para dar de comer a um branco e ele negar a sua alma, isso é difícil, minha gente. Ainda não é muito bem na minha... Eu não tenho essa mesma fluidez que Ivonete tem. Né? Mas eu fui preparada para isso, eu não sou. Tudo que eu consegui foi na marra. Né? Foi dizendo, ei, eu sou preta e você vai ter que me respeitar como mulher preta. Muitas marcas de resistência, não é, Tom? Na minha casa, quando eu nasci, tinha que pentear o cabelo, porque o cabelo não podia ficar assanhado, que ia assombrar as pessoas. Tá entendendo? Eu chegar num ônibus caminhando, fazendo teatro já aqui em meio de mais ou menos em 90. Viajei de Mossoró a João Pessoa, a Natal, e o camarada botar o dedo em riste assim e dizer, porque eu estava rindo. Eu estava rindo, contando piada, animando a minha turma. Né? E eu sei assim, olha, e eu me afundar na cadeira, porque você leva tudo. Ninguém que estava comigo chegou perto. Ninguém falou nada com ele. E quando eu cheguei lá em Natal para dar a queixa, ele veio da mesma forma, ele ia me bater. Tem um camarada que fazia um espetáculo chamado Capitães da Areia, que chama Luciano, né, que é um artista plástico, e fazia teatro comigo, ele me defendeu. Ele subiu na cacunda desse senhor, que ele ia dar em mim.
E eu atrevida, porque toda baixinha é safada e atrevida. Não é não. Para marcar o seu espaço, Parece são que é só mais tímida. É o método... Hein? Parece que a professora é só mais tímida, viu, Tony? Mas não é não, viu? Tem nada de timidez, continue aí que eu tô gostando. E você conseguir... Porque o ato é tão brusco, tão... que dói tanto, você fica sem reação. que você não sabe como... Você parece que é um filme e, ao mesmo tempo, você olha que os seus colegas que estavam na mesma farra não teve atitude nenhuma, porque o gesto fez com que eles calassem. Eu fiquei um mês. Passei um mês... Eu tive pena, na verdade. Me desculpe, mas eu tive pena porque o senhor tinha mais de 60 anos, estava dirigindo o ônibus, tinha um bocado de coisa, mas ele não podia me tratar daquela forma. Mas ele perdeu o emprego. Que é para ele aprender. A empresa também foi falar com a empresa sobre isso. Porque ela não podia estar explorando. Ele era negro, só que tinha pele branca. Os beijos eram dobrados, a orelha desse tamanho, ouvia mais do que qualquer pessoa. Entendeu? Mas ele era negro. Eu tive pena, porque eu sabia que mais uma família ia ficar à mercê da miséria, porque o pai não tinha como dar de comer. Mas... E ele não se identificava como negro. Não, como de jeito nenhum. Né? Quando todo mundo estava rindo, e ele veio, porque eu sou negra, eu sou chata e safada também. Aí ele veio em cima de mim assim, só eu. Porque eu tenho a pele preta. Ele identifica pela pele preta. Se eu tivesse uma coisinha branca, assim, um pó de arroz, né? Talvez ele não tivesse ido. E isso me dói. Isso não está muito bem. Essa questão da escravidão, né? Onde os poderes, os 3 poderes, né? Se posta hoje, ainda pensa mais ou menos. Mas a igreja, o judiciário, o executivo, legislativo. Eles precisam pensar nas pessoas como seres humanos. E trazer isso para uma discussão, porque as lutas vão continuar. Porque o racismo, o preconceito é a base dessa sociedade brasileira. Nós não somos puros, nós não somos arianos. A gente tem 3 tipos de sangue misturado. Não precisamos ser, não somos. E isso tem que ser dito na escola. Porque quem faz a formação de um ser humano é a escola. A educação vem de casa, mas a escola forma. E só forma sendo informado. Tem que informar. Faltam ações para jogar os holofotes nessa questão, nesse tema, né? Eu acho que Tony trouxe várias questões assim para a gente discutir, né? Refletir, mas várias questões que a gente só tem tido avanços, né? Avanços extremamente significativos. Eu digo assim, eu fui preparada para isso porque quando eu tomei consciência de mim, como pessoa negra, e do lugar que eu estava, isso que era a universidade, né? E eu não tomei consciência de mim há pouco tempo não, foi há muito tempo, né? E eu vou contar essa história, né? Já um pouquinho assim para vocês. A minha consciência de negra, né? De que era diferente, né? De que era tratada diferente, veio numa campanha do DCE em 1981. Que eu me propus a me candidatar a presidente do DCE, né? E um colega muito querido, muito próximo a mim, disse assim, Tony, que história é essa? Você querer ser candidata ao eu DCE? Não. Desculpe, viu, professora, que O DCE da UERN, eu fazia serviço social. Você não tem dinheiro, você é baixinha, você é preta, você é preta. Como é que você vai querer ser presidente do DCE?
Então, ali, eu senti O peso. eu senti o peso de quem eu era. Porque foi uma descrição minha que eu não me via. Mas, professora, assim, você traz assim, eu senti o peso de quem eu era. Do que carrega. E o peso do Mas preconceito, né, Larissa? preconceito O que preconceito, vem, justamente. né, de quem são essas pessoas que vão me eleger. São pessoas que vão ter esse mesmo Pensamento, olhar, Não né? vão Esse me mesmo querer. pensamento. Na lógica do meu colega era isso, porque não seria meu lugar. Meu lugar seria um outro. Porque aí é outra cor do racismo. Como do você falou preconceito do lá racismo. no início, a história da invisibilidade, deixar É. você no lugar, O né? racismo, o preconceito e o racismo, ele leva justamente a isso. É a negação do outro pelo que ele é. E no caso do negro, é pelo seu fenótipo. Né? Então, você tem vários marcadores que passam por você, né? Mas é o seu tipo, Sim. a sua marca, o seu rosto, é a sua cor, é o seu lábio, é o seu cabelo, que é você, que não pode ser tirado e que é negado. E isso é o que é cruel. Por quê? Porque é a impossibilidade de você existir. Essa é a grande marca do racismo. E aí foi quando eu tomei consciência. E a partir disso eu comecei a ler, a estudar. E quando me transformei em professora, à época eu era estudante, quando eu fui professora, eu assumi esse tema como tema da minha vida e como tema de militância, né? E aí, voltando, em 86, eu tinha terminado já serviço social, entrei no curso de Direito e fui eleita presidente do DCE. Né? A segunda mulher, porque a primeira mulher foi Socorro Batista, eleita presidente do DCE. Não houve um marcador de raça, mas o marcador de raça no cotidiano da nossa vida profissional foi sempre muito marcante. Você falar bem, mas o outro colega levar os louros, Sim. você fazer o trabalho e o outro ser reconhecido. Aham. Eu me lembro até, Joyce, que quando eu fui para a gestão do professor Pedro, né, que eu fui pró-reitora adjunta de pesquisa e pós-graduação, eu ouvi de uma colega olhar e dizer assim, Pedro já está implantando a cota racial para a equipe. Porque não era que estava indo uma pessoa com capacitação, era a cota Era que racial. Então, assim, são vários marcadores de preconceito, do racismo. Que a gente chama o racismo é um preconceito, mas vamos dar um nome que é mais forte, é o racismo, que são as diversas formas de negar o negro, a negra, pelo que ela é, E ele vem tão forte que às vezes a pessoa quer falar como se estivesse agradando, não é? se adaptando. E é Isso, mas pesado. você nunca será branco, nem nunca será aceito, né? Porque sempre o lugar que foi determinado ao negro e às negras é o lugar da subalternização, da servidão e da miséria. Essa realidade, ela está sendo rompida. E os discursos e a ocupação dos espaços que têm contribuído para romper isso, as legislações que têm papel fundamental do movimento negro. Mas a origem e o fundamento dele está na própria formação do Brasil, em que o negro é dado ao negro o lugar de coisa, secundário, né? Porque o negro vem escravizado, como povo escravizado aqui, sem nada, só fazer funcionar a máquina, né, do colonizador. E quando tem o processo de libertação formal dos escravos, jogado ao léu. Então, assim, ao negro não é dado nenhum tipo de reconhecimento da sua condição de existência. E é esse lugar que se quer manter na sociedade. Mas nós temos muitos avanços nisso daí. Só voltando, só colocar aqui. Eu considero que em 1989, pegando os anos recentes, né, para a gente pegar agora, o grande marcador de conquista para esse debate que a gente está fazendo foi em 1989, com a lei que criminalizou o racismo. A Lei Caon. Né? O que é muito importante. Quando transformou o racismo, ou seja, você negar o outro pela cor, pela raça, pela etnia, pelo fenótipo, pela raça, pela etnia, você estava cometendo um crime. Como é que materializa isso nas denúncias de crime? Ainda é luta para a gente. A partir disso, você começou a gerar, a mexer a roda, e o movimento negro
com a Marcha de Zumbi 300 anos, né, em 1995, em que o movimento negro se organizou e pautou para o Brasil as políticas públicas que tinham que ser feitas para o povo negro. Por isso que eu acho que o negro é o conceito que engloba, Sim. porque é o conceito que materializa Agora, as lutas feitas. vocês falando sobre... Não, que história, mulher. A gente vai conversando aqui, vai e volta. Toma um cafezinho, toma uma aguinha. Falando sobre essa história da educação que Tony falou e que a professora traz também, sabe, Joyce, eu acho que é muito importante a gente fazer uma reflexão dentro da lei que criminaliza o racismo, a necessidade da popularização dela. Sim. Que é uma luta que a gente tem e que tem conseguido muitos avanços com relação à Lei Maria da Penha. Porque quantos negros têm a consciência de que existe uma lei que pode protegê-lo, que ele pode gritar, ele pode dizer, ei, pare, eu tenho instrumentos para me proteger. Né? Também é importante demais que haja esse trabalho que os movimentos têm feito, né? Tem que gerar conhecimento. E ser fácil a linguagem. Não pode ser uma linguagem muito rebuscada, ela tem que ser fácil. Simples, né? Para chegar a todo Porque mundo. chega ao ouvido da população, eu estou dizendo isso com conhecimento de causa, quando o povo não vai ao teatro. Sim. O teatro é para todo mundo. Mas o povão não vai ao teatro. Porque acha que é uma coisa elitizada, né, Tony? Exatamente. Tem medo daquele cortina. vidro. Daquele vidro. Não vai. E vejo também a questão quando Ivonete falando, eu me lembrei aqui de um amigo meu que foi ator. Ele disse, Tony, você pode morrer, mas você nunca vai ser uma rainha. Eu digo, não. Mas eu vou ser a melhor. Não vou ser a rainha. Posso até ser a muito melhor. Porque rainha é um título, né? Eu quero ser gente. E quero passar a minha mensagem como atriz para todo mundo escutar. É essa coisa que é necessária. Quando a gente fez em 2009, não sei mais não a data não. A data eu fico esclerosada. Eu vou comparar uma coisa que quando o Estado convocou um grupo de teatro para fazer esclarecimento sobre a nota fiscal, o cupom fiscal, que a gente elaborou um trabalho em cordel, juntamente com o Antônio Francisco, um bocado de gente, dentro de 12 minutos, que é o horário, 15 minutos no recreio. Sim. E a gente levou em brincadeira, em termos de brincadeira isso, para a escola. Eu estou dando uma sugestão. Para a escola. Já estou captando. Está captando? Para a escola, para que os alunos ouvissem e brincassem junto com a gente, mas foi o ano que mais o Estado captou recurso. Porque chega de forma leve, né, Tony? Fica, o teatro tem isso. Exato. Ele entra devagar e vai bater mesmo no cérebro. Assim, no meio na muleira, como diz mamãe. Mesmo no meio da muleira. Porque é uma forma da gente ir levando devagarzinho o que é racismo, o que é ser preto, Sim. o que é uma mulher preta, o que é uma mulher negra, o que é as cotas, por que as cotas, sabe? Tudo isso. Quem foi Zumbi? Que ancestralidade é essa? Tem que trazer isso com mais leveza. Essa fala de vocês me toca de várias formas. E eu estou aqui lembrando que eu assisti a um documentário essa semana e a entrevistada disse assim, não precisa se aprofundar muito no tema, basta você olhar ao seu redor. Quantas mulheres negras estão no consultório particular ao seu redor ou lhe atendendo? Quantas mulheres negras estão na sala de aula ao seu redor ou sendo a professora? As mulheres negras estão acostumadas a entrar pela porta dos fundos. Ainda. Mas a gente tem que dar luz à luta para que elas entendam que ela pode entrar pela porta da frente. Eu me arrepio, porque eu chorei assistindo esse documentário. Você já leu Carolina de Jesus? Não. Precisa ler Quarto de Despejo. E aí, como é importante a gente
dar essa luz, ser aquela coisa do clichê, nós juntos somos mais fortes, mas somos. Nós somos. É só um parênteses antes de falar isso aí. Carolina de Jesus, eu vou fazer um comentário, porque tem tudo a ver com o que a Joyce. Não. A Carolina de Jesus, o acervo de Carolina de Jesus está super maltratado. Eu vi uma denúncia sobre como é que estava, a família doou o acervo, né? E como estava tratado. Se fosse de uma escritora branca, com certeza ele estaria preservado, porque essa é a cultura também de invisibilizar tudo que for de bom que venha dos negros e de mulheres negras, né? Tem que ficar naquele nicho de uma coisinha assim que apareceu e não deve ser acessado por gerações futuras. E é isso que você está dizendo, Joyce, é real, é real. É extremamente real. É muito maior do que a gente entender as estatísticas. Sim. Né? Porque quando você sentir, diz né? isso, é sentir a estatística. Porque quando você diz isso, você vai saber exatamente que de cada 10 pessoas, né, 4 são mulheres. E dessas mulheres, né, 3 vão estar numa situação, dessas 4, essas 3 vão estar em situação de extrema fragilidade, vulnerabilidade social, ou vai estar relegado ao papel de empregadas domésticas. Sim. Né? Então, porque é o papel da servidão. Esse é muito sério. Daí a necessidade da educação com vários marcadores. Primeiro, o acesso à educação formal, para que a gente possa, com a educação formal, a gente acessar todas as esferas da formação. Eu sou doutora em Ciências Sociais, mas só sou, e hoje eu digo, eu tinha vergonha de dizer. Sim. Né? Por quê? Porque era estranho, às vezes as pessoas olhavam assim estranho, mas depois eu vi que era uma referência importante no campo da universidade. É porque você inspira outras pessoas. E você disse, olha, se aquela mulherzinha baixinha, preta, pobre, chegou a ser doutora, eu também posso. E você vai ajudando a outras mulheres e outras meninas a sonharem e a se empoderarem, que eu não pensava que chegaria. Né? Mas, diga, pode concluir. Mas voltando à educação. A educação formal, para que a gente tenha todos os ciclos e tenhamos mulheres nas ciências. Porque se você galga a condição do título de doutorado, qualquer que seja a área, mulher na ciência, e você veja o show que está sendo dado pelas mulheres negras que ascenderam à ciência, que são pouco visíveis. É camuflado, ninguém fala. Ninguém fala. Eu ia fazer uma referência à ministra Graciele Franco, né? Graciele. Eu escutei de algumas pessoas colocando como que se ela tivesse sido elevada à condição de ministra por ser irmã de Marielle. Só que a mulher tem uma história de vencer barreiras, de formação linda. Né? A Sônia Guajajara, cada uma trabalhando, dando um norte aí às políticas no nosso país, que também é a partir delas, através da inspiração, mas também através da ação, porque sentiram na pele e na alma, né, as dificuldades, aí a gente tem a possibilidade, eu acho, de caminhar num país em que as pessoas respeitem mais, em que as pessoas compreendam, não é, que o país é de todos. E a Sônia Guajajara e a Graziele, elas são um marcador de referência muito grande pelo acesso da educação. Porque se elas não tivessem o acesso à educação formal, elas não estariam lá como ministras. Verdade. E se elas não tivessem a dimensão da luta, da consciência, da afirmação das suas identidades, do empoderamento do povo negro e do povo indígena, elas não estariam ocupando o lugar que estariam e não estariam influenciando e formando novas pessoas. E se o campo da política não estivesse avançando na sociedade brasileira, não estivesse avançando para romper o racismo estrutural, para romper a negação, né? Eu perdi aqui o raciocínio com ela. De romper o racismo estrutural, dada a luta dos movimentos sociais negros, indígenas, democráticos, né? Democráticos,
a gente não estaria onde está. Mas o acesso à educação formal. Ao acesso à educação, dentro da educação formal, aí a necessidade de implantar o ensino toda a vida, é tão grande a lei que eu me perco todinha, né? De cultura afro-brasileira e indígenas nas escolas é fundamental, mas formar os professores, abrir os diálogos como esse em tudo que for ambiente com as populações, para que as pessoas formem a sua identidade. Ou seja, no caso do negro, da menininha negra, ou do pardo, que diz assim, não, eu não sou negro não, porque eu sou pardo. Gente, do ponto de vista da lei, você é negro, mas do ponto de vista da condição humana de grupo humano, você precisa se autodeclarar, como diz o Estatuto da Igualdade Racial, mas você precisa se reconhecer. Faça a prova do espelho, se olhe, né? Olhe os seus traços físicos, olhe com orgulho a história do povo que veio para cá escravizado e se autoproclame negro. Porque você vai estar fazendo rodar a roda da democracia, do reconhecimento e das políticas públicas para ampliar o número de pessoas negras como nós em todos os lugares. Isso é fundamental. Por isso mesmo, Mossoró, deputada, vereadora Larissa, você, aliada com grandes nomes que tem na Câmara Municipal, abram o diálogo para a implantação a nível do município da formação de professores, formação, capacitação dos professores para a implantação dos currículos escolares, desde a educação básica, do ensino de história e cultura afro-brasileira como obrigatório. Do reconhecimento da louvação ao baobá dos eventos negros, por exemplo, como entrando no calendário cultural do município para que as pessoas acessem. A abertura de diálogos constantes sobre esse tema. Por quê? Porque você entra na contribuição da formação da identidade. Você entra na contribuição da formação de identidade em toda o sistema da educação, do porteiro ao aluno, né? E aí essa formação da identidade impulsiona a gente a afirmar a condição de negro. Essa é uma coisa, a formação da identidade. A outra é a dimensão da cultura. É você contribuir para que as pessoas acessem e compreendam toda essa gama de cultura que forma o povo brasileiro e que vem com o povo negro para o Brasil e com a nossa população indígena, né, com a população cigana. Então, isso tem um papel fundamental. E aí eu vou fazer um parênteses para o amor da minha vida, que é a UERN, né? A UERN tem dado contribuições extremamente significativas e pode dar muito mais, né? Internamente, enquanto ela está ampliando todos os espaços para negros, pretos e pardos, indígenas e ciganos, a partir das cotas, né? Isso é fantástico na nossa universidade, né? Mas pode contribuir com os processos formativos. Então, a gente precisa que a prefeitura, que a Câmara se abra para essa possibilidade. E a prefeitura se abra para essa possibilidade. Para no estado a nível menor, né? O município é o estado micro, né? Funcione esse processo formativo, que é no município que tudo acontece, né? Tony, se a gente for para o ponto de vista da cultura, eu sei que Tony tem um trabalho, trabalhou muitos anos na Fundac, tem muita história, muita coisa além da cultura, mas eu acho que você se tornou uma referência muito forte, né? Você falou sobre essa questão do teatro como uma forma de sensibilização, de reconhecimento. Quais foram, assim, as suas maiores dificuldades? O que é que você deixaria, assim, de mensagem para um gestor, para uma gestora, que pudesse colocar ali um tijolinho a mais nessa luta, para que a gente tenha mais espaços? É muita coisa, Eu estou refletindo, porque tem vários caminhos para falar. Eu, na verdade, o teatro, ele sobrevive desde as dificuldades. Vamos começar pelas dificuldades? Vamos. Da hora que você vai buscar, agora não, porque tem internet, né? Mas antes era a dificuldade de você pegar um texto para montar.
né? É a dificuldade desde a hora de fazer a formação do grupo de teatro. Que você sabe que a maioria dos pessoal que faz teatro aqui não é pobre, não é paupérrimo. Né? Melhorou muito, como a negraiada, que eu digo, a negraiada vai para o teatro hoje, tem carro, tem moto, mas melhorou muito, né? Mas ainda passa muita fome. Nós passamos, eu digo isso porque nesse período de 2 anos que nós fizemos, tudo Pandemia, né? na pandemia, você sabe que a arte, a primeira coisa, quando está apertando, a primeira coisa que tira é o pão da alegria. E o último a voltar, né? E nem pensam direito, né? Há muita gente passa fome hoje. As dificuldades são tamanhas. Não é só da negraiada, é do pessoal que faz teatro, também que faz arte, na verdade. Né? Porque tem a Da arte economia criativa. Da economia criativa. As dificuldades de entender o que é um projeto, como fazer um projeto, como prestar conta desse projeto. Isso é muito complicado. Aí a gente vai para a educação, para a formação. Exatamente. Porque daí, quando você tem todo esse leque da formação, aí você facilita a vida. Você sabe como fazer o seu projeto, você sabe onde você quer alcançar, o que você quer alcançar. E isso, dentro da arte, com especialidade, as mulheres sofrem pra caramba. Porque a gente não tem essa formação. Né? Aí o teatro sobrevive aos trancos e barrancos. Tem as coisas bacanas que a cidade gosta, né? Mas você sabe uma coisa que hoje é de negro e não funciona? Sim, É o carnaval. sim. A população quase toda. O carnaval da cidade é uma diversidade. E é dentro dessa diversidade que todos os negros estão, índios, maracatus, está todo mundo lá. Mas não tem uma política cultural para essa população. Não tem. Tem para o teatro agora, com o Prêmio Fomento, que eu não entendo muito bem, queria entender essa história, mas a gente vai levando. Mas tem os editais que vão chegando, né? Os editais que é difícil também você prestar conta, mas para o carnaval não tem. Você acha que é muita publicidade e pouca assertividade? Eu acho, Mossoró sempre foi essa coisa. Vamos dançar. E a gente dança. Vamos fazer a quadrilha. Né? Tem isso, não, Gabriel? Quadrilha, mas você vai ter que custear a coisa bem carinha. É uma forma. A cidade de Mossoró tem o prazer e o poder, que eu digo aqui de frente para vocês, que acabou com as quadrilhas juninas, que era dos bairros. Era lá onde foi a formação, onde é a base das coisas. Né? Veio todo para o centro da cidade, à meia-noite, que a população não consegue assistir. Ela tem que começar 3 horas da tarde para terminar 10 horas, minha gente. Estou aqui fazendo um desabafo, porque são coisas que eu preciso dizer. Quadrilha, eu já estive nos grandes campos de quadrilhas, Campina, Caruaru. Começa de tarde, para a população ir ver. Não, aqui começa 10 horas da noite, 11 horas da noite. Por quê? Pra quê? Quem é que vai ver? Todo mundo cochilando. Né? E isso é uma forma de calar. Porque você sabe que as quadrilhas são feitas por pessoas dos bairros pobres. Os grupos de teatro são feitos por pessoas pobres. Quando eu abordei essa questão da cultura, é exatamente como é que está inserido, né, as pessoas negras nessa... A igualdade dentro do grupo é grande, acontece.
Né? O que não acontece é o suporte, né? O suporte para que tudo seja acontecer, para que aconteça com mais leveza, entendeu? Não existe. Sem tanto sacrifício, Sem né, Tony? tanto sacrifício. A arte não precisa ser sacrificosa. Ela precisa estar presente. Né? Porque na hora, quando eu abro um programa seu, fazendo uma música que não é qualquer música, eu estou dizendo a você que eu estou firmando como negra nesse programa. Sim. Né? Que é a mesma coisa que quando o pessoal que vem para a quadrilha, que dança, está firmando o bairro dele lá. É verdade. E está dizendo para que eles vieram. Essa determinação. E isso, ele não sabe como funciona a questão financeira, burocrática, né? Não sabe, mas que está lá presente para a luta, para vencer, para chorar, para desmaiar depois. Isso acontece na arte em todos os seus setores. É carnaval, é quadrilha, é no teatro. São dificuldades muito grandes. Que a gente precisa entender essa emaranhado da cidade, como é que funciona o poder. Eu não entendo. Eu não entendo como funciona o poder. Deveria entender, mas não entendo como é que ele joga com a vida das pessoas. Eu não entendo. Ainda não. Mas vou morrer sem entender, porque todo dia aparece uma coisa diferente. Não, eu acho que você entende, mas não aceita, mas não sei, né? Eu acho que sim, não sei. Mas Tony já incorporou aí muita gente, né, professora, que fez parte da nossa história. E, assim, como a professora Ivonete inspira, sendo a doutora, né, com todas as características que ela traz, você também inspira sendo eu tenho atriz. medo dessas inspirações. Não tenha, não. Não tenha, não, porque é muito bom. Referência, vocês são referências. Com certeza tem muita menina negra assistindo e que eu quero ser ela, quero ser parecida com ela. Eu acho que a questão da representatividade é fundamental. Eu estou lembrando aqui da Viola Davis, né? Que fez a Mulher Rei, né? A entrevista, Viola Davis saiu de uma situação de miséria, né? Para ser quem ela é, né? E ela tem a consciência, eu vi uma entrevista dela com outra mulher negra também, eu estou falando dessas duas americanas, que são os tops de referência entre o mundo rico. Isso. Michelle Obama. Michelle Obama, né? Com a Oprah, né? E ela dizia, são fantásticas, e ela dizia assim, representatividade importa. Muito. É importante que outras meninas saibam da minha história, me vejam e queiram ser como eu. Como eu, exato. Cada uma vai ter sua história. Ei. Mas a gente, nesse campo, a gente precisa de educação, de políticas públicas, de várias ações também, né? Sempre, né? A gente precisa de vários campos. A coragem pessoal, que é uma determinação, mas ela só tem sentido com a ação coletiva, com o coletivo. Pouco a gente falou sobre a questão específica das mulheres. Talvez a gente tenha que fazer até outro podcast. Era isso que eu ia falar e agora. E aí até sobre a solidão da mulher negra, que hoje é um marcador fantástico para a gente pensar sobre o que é ser negro mulher. Sim, entendeu? Porque a gente tem um recorte da violência, Sim, a gente tem um bocado de pauta aqui, da educação, e que a gente tinha a gente falou muito sobre essa questão da educação, o que é muito importante, e eu acho que a gente falou muito dessa questão do reconhecimento, quando o Tony estava falando da questão do cabelo, quando você estava falando de não ser uma mulher padrão, me veio à cabeça, sabe, professora, a indústria. Que contribuição a indústria cosmética teve ao longo desse tempo e como ela também está quebrando, né, as barreiras e mudando. Eu estava falando isso com manhã hoje. Antes não tinha o produto ali da maquiagem específico, para a mulher negra, para o cabelo cacheado, né? E
Dá muito podcast. Eu estava vindo para cá e falando com manhã sobre isso, sobre a cosmética. Voltando a Tony, você perguntou, você tem vistas? Eu tive pela universidade, da época que eu cheguei para a época. Às vezes eu vou passear na universidade só para ficar no centro de convivência olhando lá passar. Os recortes. E é fantástico a quantidade de meninos e meninas negras com seus cabelos empoderados, porque o cabelo é uma forma de empoderamento muito marcante, né? Sim. E a educação tem tudo a ver, e a representatividade tem tudo a ver para isso gerar a nossa identidade. Então, eu acho assim, eu sei que já está terminando, eu queria só pontuar, como professora, fazer um resumo. Vamos fazer o resumo. A importância da gente abrir as temáticas sobre a questão étnico-racial e pensar sobre a questão do conceito de negro como demarcador de políticas públicas, né? O trabalho de educação, não só com o ensino de África, a educação formal e a educação informal, mas com um fundamento. O fundamento é o respeito à igualdade na diversidade. Ou seja, a gente formar para o humano, mas o humano que respeite a diversidade. Né? Isso, assim, é fundamental. A necessidade da gente ampliar as dimensões de políticas públicas, né? E para esse exercício. E nesse tempo agora é fazer valer as legislações e as conquistas que a gente tá tendo. A gente enterrar a violência, o ódio, a negação do outro, porque nesse campo, sobra para a população negra, sobra para a população não branca, né? Sim. E a gente reforçar as ações que têm sido feitas. Aí eu quero fazer um destaque muito especial para um homem negro, né, que está fazendo a diferença no governo Lula, né? E vai ser a grande referência para os negros desse país. O professor Dr. Silvio Almeida. Dos direitos humanos. Né? Dos direitos humanos. Negro, preto, né? Tem feito a diferença e nós devemos a Silvio Almeida a grande discussão da descoberta do Brasil do racismo estrutural, porque esse é um conceito que é trabalhado pelo Silvio Almeida. Então, é qualificar a nossa fala, o nosso lugar, ser referência e ajudar a afirmar a identidade. Eu aproveito e diga aí, as meninas que estão olhando e os meninos também. A última pergunta, a última deixa para vocês. A prova do espelho. Então, era o que vocês diriam para as meninas negras que estão nos assistindo? Então, diga, Tony. Para encerrar, que a gente já está encerrando, né, Larissa? Eu vou esperar o poema de Tony para encerrar também. Eu estou aqui com ele já para dizer. Então, quer que eu diga e você encerra para você? Tá Ela senão não vai. fecha, né? Para Tá fechar certo. com o que abriu, né? Faça a prova do espelho. Saia daqui a Perfeito. pouco, vá lá, pega o seu espelho ou seu celular, faça uma foto e se olhe, né? E ao se olhar, você veja toda a beleza que você Se reconheça, tem. né? Se reconheça, entendeu? E se empodere. E pense, se reconheça que você vem de um povo, você tem parte em si, de um povo que veio para esse país escravizado, trazido à força, mas construiu essa nação, resistiu para que a gente existisse e que estivesse buscando aqui a identidade e espaço. Faça essa prova e sinta orgulho de dizer, eu sou negra, Perfeito. eu sou negro. Muito bem. Vou E aí pegar a aí gente vai onde avançar. eu sou, que eu possa acreditar mais na minha capacidade. Que nada limite o meu sonho. Que a cada amanhecer eu siga firme em busca dos meus objetivos. Que eu agradeça e não me importe com o que falam ou que dizem sobre a minha caminhada. Me orgulho de cada decisão tomada e de cada cicatriz colecionada. Foram elas que me tornaram o que sou. Que eu aprenda, reaprenda, comece e tenha disposição para recomeçar do zero, se necessário. Que seja cada vez mais de boas energias a minha estrada. E que seja de fé e que a luz nos guie. Axé. Axé. Gente, assim nós concluímos o nosso podcast de hoje com uma aula, uma conversa muita maravilhosa, com muita axé, com a professora Ivonete, com o Tony Silva, com Joyce. Joyce, quer se despedir? Não, eu tô aqui embriagada de felicidade. Foi muito bom participar desse programa, muito enriquecedor. Como eu falei antes, me toca de várias formas e é muito bom aprender com vocês. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima terça-feira com mais um Diga Lá.